O caso foi o seguinte, é uma jovem, hoje eu vou falar de onde eu tirei esse caso, é uma jovem que ela procura uma psicanalista e tem todo um histórico de como se chegou na neurose dela atual. A neurose dela atual é que ela é uma pessoa que fica numa certa posição masoquista e também ela se sente perseguida por muitas pessoas, né? Ela tem um sentimento de persecutoriedade muito grande. E no trabalho psicanalítico foi feita toda uma arqueologia para chegar nas origens disso, como é que você chega nessa situação atual. E claro, como eu falo para vocês, venho falando para vocês essa semana e marcando muito em cima, a questão da fantasia, o quanto isso é importante, que não necessariamente, já na verdade a maioria das vezes, o nosso sofrimento ele está atrelado não a uma situação real que aconteceu, mas a uma fantasia. Só que no psiquismo, realidade e fantasia têm a mesma força de verdade. Então é indiferente isso. Então quando aquele papo assim de mas isso é só da sua cabeça, mas realmente, né? Tudo é da nossa cabeça, ou boa parte é da nossa cabeça, e nós sofremos por essas coisas da nossa cabeça, entre aspas. Mas saber que a coisa é da nossa cabeça não resolve a questão. Pelo contrário, às vezes até é mais incômodo, porque assim, mas é só da minha cabeça, como é que eu não consigo resolver isso? Então tem esse lado. O caso então dessa garota, é uma jovem moça, que ela, de uma família de vários irmãos, ela é uma irmã intermediária ali, e tem algo ali na origem, que é a questão da inveja do pênis. Que é essa altura do campeonato, se você entende que inveja do pênis é literalmente a menininha querer ter pipi, você está com problemas em termos de estudos, porque não se trata disso. É muito mais a representação que isso tem uma dimensão imaginária, que tem a ver com a cultura, tem a ver com o narcisismo, tem a ver com os exageros que são colocados em torno do pênis, numa cultura que é machista. E também tem a dimensão simbólica da posição que isso tem, da posição que isso dá, do efeito que isso causa. Então tem a dimensão real, da diferença anatômica dos órgãos ali, mas não se trata disso. Então, apesar de falar de inveja do pênis aqui, a coisa vai muito além do que isso. Porque se você pensar que é só isso, a psicanálise está datada. Quando você sai dessa perspectiva ao pé da letra, e traz essa dimensão não só real, mas simbólica e imaginária, a psicanálise continua tão importante, tão funcional e tão útil mesmo nos dias atuais, porque ela vai se renovando. Então começa com isso. Então tinha uma questão de inveja do pênis em relação aos irmãos, o ciúme que ela sentia porque a mãe valorizava esses irmãos, e então surgia um ódio em relação à mãe por conta dessa posição e dos supostos objetos preferidos dela. Por que eu falo isso? Porque não necessariamente os irmãos homens eram favoritos. O que importa, isso sempre na clínica, é a perspectiva que a pessoa tem sobre aquilo. Se o meu paciente diz, olha, a minha irmã sempre foi mais amada do que eu não quero buscar a concretude da coisa para confrontar. É muito mais interessante que essa pessoa vá descrevendo isso, o quanto esse favorecimento, para que a própria pessoa, através do que ela diz, ela se perceba numa fantasia e uma possibilidade de se modificar de posição em relação a esse fantasma, né? Bom, esse ódio em relação à mãe, para não demonstrar isso para a mãe, porque ela buscava o amor da mãe, ela vai deslocar para atitudes ali antissociais. Que eu até falei para vocês, não é numa perspectiva winnicottiana do antissocial, mas tem algo aí próximo, que a gente poderia fazer algum momento, eu posso fazer outro vídeo em outro momento falando sobre isso, fazendo uma aproximação. E tem esse primeiro momento. Bom, num segundo momento, ela faz uma operação muito interessante, que para a clínica é extremamente útil. Então, se a gente pega caso de crianças, por exemplo, de adolescentes, que estão ali numa posição, entre aspas, delinquente, ou testando muito o ambiente, isso pode se referir a um deslocamento de um ódio, ou de uma agressividade, porque ainda busca-se, por parte dessa pessoa, um reconhecimento, busca-se o amor.
No caso dessa paciente aqui, ela acaba tomando uma outra estratégia, ela desenvolve um mecanismo de defesa em que ela vai escolher uma outra mulher amada, para representar essa mãe e fazer uma operação de cisão. Como está muito complexo sustentar a ambivalência, amor e ódio, o que ela faz? Ela idealiza a mãe, mantém a mãe no lugar idealizado e elege uma mulher amada, talvez uma tia, uma irmã, uma avó, por exemplo, e direciona todo o seu ódio para aquela figura e ama essa mãe exageradamente. Na clínica, muitas vezes você escuta isso, esse ódio, por exemplo, em relação à irmã, irmão, né, não sei como é que montaria aqui outras maneiras, mas você não encontra um fundamento claro, lógico. Né? Você tem que estar na lógica da fantasia do paciente, a lógica do fantasma da pessoa. E pode ser que isso seja derivado desse deslocamento. Foi essa operação de cisão para sair dessa ambivalência. Bom, na sequência, sustentar esse ódio em relação às outras mulheres se mantém também, mas não é o suficiente para dar conta desse ódio e manter essa mãe no lugar de idealização. Aí o que acontece? Ela começa a ocupar uma posição masoquista. Ela pega essa hostilidade exagerada pela mãe, que ela desloca para uma outra mulher, mas além disso, e depois ela vai abandonando essa posição e vai para essa outra, ela começa a pegar esse impulso odioso em relação a outra pessoa, a outra mulher da cisão, e ela direciona contra ela. Ela agora se posiciona, agora fica numa posição de masoquista, ou seja, ela fica no lugar de sofrimento. E até a psicanalista que atende fala, ela aparenta uma pessoa masoquista, ela se veste como uma pessoa de características masoquistas. Você pode encontrar no Reich, por exemplo, características físicas, posturais, enfim, de pessoas masoquistas, de caráter masoquista. E aí, por conta dessa posição masoquista, de ficar num lugar de sofrimento, num lugar de submissão ao outro, de subserviência ao outro, ela começa com o tempo a ficar nessa posição persecutória, de que o outro está depreciando ela, desejando mal a ela, odiando ela. Então veja, primeiro ela ocupa esse lugar, depois ela começa esse exercício de atribuição ao outro de um ódio em relação a ela. Então olha a trabalhada, então, ela chegou na clínica se queixando de estar numa percepção persecutória das pessoas em relação a ela. As pessoas me perseguem, as pessoas me odeiam, as pessoas querem me destruir. Ela chega nessa posição e aí essa autora aqui, e agora eu vou dizer quem é, a Anna Freud, ela vai desmontando isso. Ela vai fazendo uma arqueologia até chegar nos impulsos originais. Isso aqui você encontra num livro que eu acho muito subestimado, que é O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Anna Freud. É um livro pequenininho, não é muito fácil, mas é um livro assim essencial para a clínica. Por mais que você tenha autores, como Lacan vai criticar o modelo ana-freudiano, mas mesmo criticando, ele faz uma leitura e extrai coisas dali. Quem não é dessa perspectiva, mas está na perspectiva da Escola Britânica de Psicanálise ou norte-americana, é um livro fundamental. Ou se você trabalha com psicodinâmica, enfim, você trabalha com psicologia, você trabalha com psicanálise, esse livro da Anna Freud é fundamental, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Aí, na conclusão desse trecho aí, ela vai fazer uma leitura depois de falar sobre a questão da inveja do pênis, do ódio, esse processo que eu contei para vocês, ela vai falar como é que a questão da inveja do pênis e do ódio aparece na histeria e na neurose obsessiva. Dois tipos clínicos da neurose. Então, quando você pensar em psicanálise, aí você está pensando em Freud, está pensando na Anna Freud, por exemplo, tem aquela divisão das estruturas clínicas, neurose de um lado, a psicose do outro lado, e a perversão ali como uma terceira estrutura, e dentro de cada uma dessas estruturas, neurose, psicose e perversão, eu tenho os tipos clínicos. Os tipos clínicos, então dentro da neurose eu vou ter neurose obsessiva e histeria. O Lacan fala de desejo, dois tipos de desejo, duas estruturas de desejo na neurose obsessiva e na histeria. Não tem a ver com patologia, então eu tenho neurose obsessiva, então eu tenho histeria. Não é isso. Não é o transtorno da personalidade
obsessivo compulsivo, não é o transtorno da personalidade histriônico histérico. É uma outra coisa, está falando de uma posição dentro da neurose em relação ao desejo, o modo de desejar, o modo de lidar com esses conteúdos. Então ela diz assim: comparemos esses processos com as relações correspondentes na histeria e na neurose obsessiva. Partiremos do princípio de que o problema é o mesmo em cada caso. Como dominar o ódio à mãe que se origina da inveja do pênis? Foi toda a explicação que eu fiz aqui até chegar nesse ponto atual. Bom, a histeria resolve-se por meio do recalcamento ou repressão, depende da tradução. A melhor é recalcamento. Existem autores que fazem a diferenciação de recalcamento e repressão. Aqui nessa tradução está como recalcamento, que é aquela operação de tirar da consciência, afastar para o lado. E lembrando que o recalcamento é feito, pense sempre no modelo de pegar uma bola e tentar afundar numa piscina. Não é que você recalcou, tá lá e acabou. Você recalca, assim como você baixa uma bola dentro de uma piscina, se você soltar, a bola volta. Então você tem que ter uma força constante para manter a bola fora. Tanto é que quando estamos com sono, essa mão que segura aqui, que tem a força da resistência, ela meio que amolece e esse conteúdo retorna. Só que retorna disfarçado para não acordar ali a censura. Mas esse é assunto de outra coisa. Então, o que eu tenho? Na histeria resolve-se por meio do recalcamento. O ódio à mãe é obliterado da consciência e quaisquer derivados possíveis que tentam penetrar no ego são vigorosamente rechaçados. Então o ódio desaparece, né? Não tem ódio. Como assim, odeio? Eu só tenho amor. Tanto que é muito comum isso, escutar na histeria. Mas eu só tenho amor pelas pessoas. A pessoa claramente é odiosa nas suas ações, por conta dos deslocamentos, está vazando para algum lugar. Mas a pessoa se lê e anuncia assim: não, mas eu só tenho amor para dar. É muito amor, né? Tanto amor. Eu sempre falo desse amor comparando aquele exemplo do filme Gladiador, quando o Joaquin Phoenix ele vai abraçar o pai, ele abraça sufocando o pai e mata o pai de tanto amor ali no abraço. Bom, os impulsos agressivos associados ao ódio, os impulsos sexuais associados à inveja do pênis podem ser transformados em sintomas corporais. Lembrando que normalmente pensamos assim: na histeria sofre-se no corpo, na neurose obsessiva sofre-se em pensamento. Tá? Bom, se o paciente possuir capacidade de conversão e as condições somáticas forem favoráveis. Conversão, então, é transformar esse recalcamento dos impulsos agressivos e sexuais, converter no corpo algum tipo de doença, mas lembrando que tem condições somáticas favoráveis. Por quê? É diferente o que é somático e o que é de conversão. Somático é uma questão anterior, inclusive. Você vai estudar a clínica psicossomática, não é da histeria das conversões. É algo anterior. Você vai encontrar no Winnicott, por exemplo, sobre personalização, você vai encontrar em questões pré-edípicas. Mas também é assunto para outro momento. Em outros casos, o ego protege-se. Então veja, aqui é a histeria clássica. Você tem esses impulsos que são negados, rechaçados, eles vão se deslocar, eles vão se converter em algum tipo de sofrimento no corpo. Mas na histeria também tem a possibilidade de eleger um objeto externo como uma forma de sempre evitar a situação de encontro com aquilo que despertaria ou que estimularia o retorno desse recalcado. Eu teria então, dentro da neurose, da histeria, uma subneurose, um ponto diferencial que é a fobia. Então a fobia, Ana Freud colocando aqui, uma subcategoria da histeria. Então veja, em outros casos o ego protege-se contra a reativação do conflito original mediante o desenvolvimento de uma fobia. E evitando, a fobia serve para quê? Evitar as ocasiões problemáticas. Impõe restrições às suas atividades, fugindo assim a qualquer situação que pudesse acarretar um retorno dos impulsos recalcados. Então, para que serve uma fobia? Para evitar a situação de encontrar o objeto que estimularia o retorno desses impulsos recalcados. Tá? A dinâmica é simples assim, na prática, obviamente, não é tão simples de resolver. E agora, na neurose obsessiva, o que eu tenho? Na neurose obsessiva, tal como na histeria, o ódio à mãe e a inveja do pênis são recalcados em primeiro lugar.
Subsequentemente, o ego garante-se contra o retorno desses impulsos por meio de formações reativas. Formação reativa é uma defesa do ego que é transformar, que é pegar o impulso original e transformar no seu oposto. Eu sempre brinco com isso, sempre falei em sala de aula, e, enfim, daquelas pessoas, alunos, alunas que me chamavam de abençoado. Ô Saulo, seu abençoado. Ô Saulo, querido. Quanto mais hino, querido, maior a formação reativa, que é uma luta da pessoa para não demonstrar o ódio que ela sente em relação a você. Sei lá, você pega pessoas que fazem alguns comentários provocadores em sala de aula, e essas pessoas na sequência falando comigo, falam, oh, Saulo, você é um abençoado, né? Um querido. Porque tem uma outra questão, um outro tipo de afeto em relação a mim, por conta das provocações, talvez, mas para não demonstrar isso, vai para o extremo oposto. Eu tenho a formação reativa. E a formação reativa, ela é caricatural, é um tipo de cuidado caricatural. Veja só, uma criança que for agressiva para com sua mãe desenvolve uma excessiva ternura em relação a ela e preocupa-se com a sua segurança. Por isso que eu falo assim, aquelas pessoas... eu tenho que ligar toda hora para minha mãe para ver se está tudo bem. Eu tenho que ligar toda hora para meu pai se está tudo bem. Eu tenho que toda hora verificar tal coisa para ver se está tudo bem. Por quê? É tanto ódio em relação a essas figuras que eu tenho que gerenciar se o meu ódio, ó, a fantasia da pessoa, né? Se o meu ódio não destruiu essa pessoa. Então liga para saber se está tudo bem, mas é muito mais assim, será que o meu ódio chegou até a pessoa? Ou será que eu consegui mais uma vez evitar que esse ódio chegue até ela? Que tem a ver com o pensamento onipotente, por exemplo. E acontece às vezes na clínica da pessoa se referir a uma figura de amor de uma forma obdiosa e fica um baita do mal-estar de acontecer alguma coisa real com essa pessoa que ela sente esse ódio inconsciente. E tudo que eu estou falando aqui, gente, são normalidades, tá? Não estou chamando de patologia, são formas de lidar com afetos contraditórios. Uma histeria, a questão fóbica também, e outra na neurose obsessiva. Isso não tem nada de... Claro que isso vai ser tratado porque leva a pessoa a sofrimento, mas não vejo isso como patologias, ok? São formas de desejar, de lidar com os seus conteúdos, com os seus afetos. Ao instituir cerimoniais... uma excessiva ternura em relação a ela e preocupa-se com sua segurança. Além disso, a inveja e o ciúme transformam-se em desinteresse, abnegação e cuidados com os outros. Então pode ser que o desinteresse de uma pessoa, sabe, essa tal de a sua indiferença que me mata, pode ser decorrente de uma inveja, de um ciúme muito grande, que a pessoa desenvolve ali com o ego esforços tremendos e produz uma formação reativa. Aí o ciúme, ou seja, que é um excesso de desejo pela pessoa e preocupação e medo de perder essa pessoa, vai pro oposto, que é assim, eu nem ligo para você. Se você for embora, tanto faz, você é indiferente para mim. A indiferença como formação reativa. Ao instituir cerimoniais obsessivos e várias medidas de preocupação, a criança protege as pessoas amadas de qualquer surto de seus impulsos agressivos. Então, para que servem os cerimoniais? Os cerimoniais são aqueles costumes, as pequenas, enfim, rituais que a pessoa faz. É uma forma de se ocupar com aquilo e não exercer ali a sua agressividade. Então, sei lá, a pessoa está no meio de um conflito ou de algo que pode virar um conflito que poderia suscitar o ódio. Preciso agora, agora eu tenho que parar e fazer tal coisa. Tenho que fazer lá resolver minhas coisas. Tenho que ir na Calunga comprar tal coisa. Tenho que limpar a casa. Então, a gente sabe, por exemplo, pessoas fanáticas por limpeza, pode ser que se trate desses rituais, desses tipos de cerimoniais como forma de se ocupar para evitar que a agressividade, que o ódio apareça. Bom, por fim, ao passo que por meio de um código moral de exagerada rigidez, a pessoa mantém o controle da manifestação de seus impulsos sexuais. Quanto mais uma pessoa é rígida, tem lá a sua moral exagerada, mais sabemos da força que ela precisa fazer para lidar com os conteúdos, que é o oposto disso. Então a formação reativa aponta muita coisa. Bom, é isso em termos da apresentação do caso. Isso está no livro da Ana Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Deixa eu ver se tivemos aqui algumas questões. Recados antes de ir para as questões. Em novembro, dia 7 de novembro, eu vou montar 2 oficinas de clínica. Uma
é chamado A Ética do Cuidado e Gramáticas do Silêncio, em que eu vou abordar 4 autores fundamentais para a clínica contemporânea, que é o Ferenczi, o Balint, o Winnicott e o Massoud Khan, falando aí da questão do silêncio. No começo com o Ferenczi, ele falando da questão da linguagem, a linguagem do adulto e da criança, e ele fala da experiência traumática disso, a linguagem da ternura e da paixão, da sedução, e o que nós precisamos utilizar disso, ou pensar a partir daí para pensar numa clínica, a clínica do silêncio, as pessoas que ficam quietas, por exemplo, que têm os supostos déficits narrativos, ou que não falam muito pouco, por exemplo. E mesmo quem fala, a forma de abordar isso, essa identificação do tipo de linguagem e a forma como você aborda como analista, pensando nessa relação da linguagem da paixão e linguagem da ternura. Depois vai ter um outro encontro, isso tudo ao vivo no Zoom, cada semana. Depois vai ter um encontro falando do Balint, trazendo um conceito fundamental, que é a questão da regressão. E a regressão tem a ver, a pessoa começa a ter certos cuidados na clínica, ela regride a estados anteriores, ou pensando, a partir do Balint, a pontos ou ao ponto de falha de cuidados. Isso lembra muito falha ambiental do Winnicott, porque o Winnicott tirou a falha ambiental da falha básica do Balint. Então você tem uma regressão a estados infantis ou mais primitivos, e ele vai falar tanto da regressão benigna quanto da maligna, que é uma regressão que a pessoa regride e parece que ela não quer se curar. Ela faz todos os esforços para se manter naquele lugar, e por mais que você faça intervenções, tem alguma coisa que precisa ser refeita ali. É interessante isso. E o silêncio aparecendo ali como uma forma de recusa, e muitas vezes uma forma de não ter o que dizer, de precisar colocar palavras ali, que já emenda com o Winnicott, falando dessa questão de um centro incomunicável, uma parte ali sagrada do self, em que ele trabalha no texto, em vários textos, né? Mas a comunicação e a falta de comunicação levando a comunicação e a não comunicação levando ao estudo de certos opostos, e aí chegar no Massoud Khan, que tem uma clínica interessante. Massoud Khan deu problemas aí no final da vida, foi expulso da sociedade psicanalítica, mas ele tem uma posição muito interessante. Ele é discípulo do Winnicott, ele que produziu, ele foi responsável por organizar a obra do Winnicott, e ele tem uma posição sobre o silêncio interessante, que fala de um segredo que é necessário e direito do paciente ter. Então eu vou trabalhar esses 4 temas em 4 aulas ao vivo, nas terças-feiras, dia 7, 14, 21 e 28 de novembro. Então você já pode entrar, vai ser aula ao vivo. Depois a gravação fica disponível na Hotmart, e até segunda você pode adquirir o pacote na Hotmart com 50% de desconto. Então, seguindo aqui, temos os bom dias, foi tudo bom dia. Vamos lá que eu tenho que atender já. Ver se tem uma questão. O bom dia, vai ficar gravado? Ficou gravado. Vou estudar por aí mesmo. Ok. Não tivemos questões aqui ao vivo. Mas então sugiro para vocês... Aqui, ó. Saulo, formação reativa é um mecanismo de defesa, certo? Certo. É um mecanismo de defesa considerado intermediário, né? Nem primitivo, nem maduro. É intermediário, muito característico na neurose obsessiva. Não é só da neurose obsessiva, mas é muito característico. Que mais? Ó, nossa, para ter dinheiro, quero muito parcelar. Aproveita que dá 50% de desconto. Vou deixar o rim, deixar imagina, cara. Saulo, esse ódio pode virar somatização histérica, mesmo estando no processo de análise? Não é somatização histérica, é conversão histérica. A questão somática não é da histeria. Não que uma pessoa histérica não possa ter questões somáticas. O somático é anterior à questão conversiva. O conversivo é o corpo da fantasia, que é tão comum da histeria. O somático não se trata da fantasia, fala-se ainda da elaboração imaginativa do corpo, é anterior a isso. Então, doença autoimune, questões de pele, não pense na histeria, pense antes, pense em falhas de cuidado, anterior. Deixa eu ver aqui. Déficit narrativo, tem o livro do Dunker chamado Litorais do Patológico, você encontra lá.
Christian Dunker, Litorais do Patológico. Tchau para vocês e tchau para vocês.